Bom, então a gente vai começar aí a nossa videoaula, fórmulas, equações e estequiometria. Microestrutura da matéria. Os átomos são a unidade, fundamental da matéria. Átomos de um mesmo elemento são idênticos, entretanto, podem diferir em massa. Há alguns átomos que diferem de outros, átomos de um mesmo elemento, que diferem de outros segundo sua massa. O que não é variável no átomo é o seu número de prótons, o seu número atômico. Os átomos, eles possuem partículas subatômicas. Essas partículas subatômicas são constituídas de prótons e nêutrons. Os prótons aqui estão representados por essas bolinhas vermelhas, os nêutrons pelas bolinhas azuladas, e estão aqui constituindo o núcleo do átomo. E os elétrons aqui no exterior do átomo, constituindo a eletrosfera. Entre o núcleo e o elétron, há espaços vazios. Nós vamos discutir no nosso próximo tópico, os modelos atômicos. Então, aqui só mesmo a título de ilustração. E você já tem um conceito de átomo, você já ouviu falar dessas partículas subatômicas. Nós vamos discutir bem mais o átomo nos próximos tópicos. Elemento. Conjunto de átomos que possuem o mesmo número de prótons em seus núcleos. Então, no caso, o mesmo número atômico Z, geralmente representado, o número atômico geralmente representado pela letra Z. Os elementos é o que a gente encontra listado nas tabelas periódicas. Então, eu trouxe aqui, a título de ilustração, o elemento ferro. Os elementos, eles podem receber um símbolo com uma única letra maiúscula ou ser representado simbolicamente por uma letra maiúscula e uma segunda letra em minúscula. O ferro, no caso, ele tem duas letras, uma letra maiúscula F e a segunda letra minúscula E. O flúor já é a letra F, Então, portanto, quando foi designado o ferro, tiveram que dar uma outra letra para diferenciação desse elemento. Uma coisa importante para dizer para vocês também, a respeito do ferro, desse elemento, no caso, é que o nome pode variar, o nome de qualquer elemento químico pode variar de qualquer idioma, alumínio, prata, pode variar, em qualquer idioma, entretanto, o símbolo é um símbolo único. O símbolo da prata, o símbolo do ferro, o símbolo do ouro, do flúor, então F, AU, hidrogênio, H, é único, bem como o do ferro, mas os nomes podem receber os variados nomes nos países segundo o idioma, Então, esse nome aqui é um nome em português, mas o símbolo FE é um símbolo internacional denominado pela IUPAC, O número atômico dele é 26. O número de massa, que é, na realidade, a média ponderada de toda da massa de todo o ferro, de todos os átomos de ferro encontrados. E aqui, em algumas tabelas periódicas,
eles trazem ainda a distribuição eletrônica. No caso, aqui está demonstrando que a primeira camada, o ferro, possui 2 elétrons, 8 elétrons na segunda, 14 elétrons na terceira camada e apenas 2 elétrons na quarta camada. Se vocês forem verificar, aqui o somatório vai dar 26 elétrons. Então, é essa a distribuição eletrônica para o elemento ferro. E os átomos também, né, as substâncias químicas também podem se organizar na forma de moléculas, né? Os átomos, então, se agrupariam em agregados de 2 ou mais, ou até mesmo incontáveis, né? Formando polímeros naturais e até polímeros artificiais. A gente tem exemplo de polímeros naturais. O amido, que é constituído de N moléculas de glicose, o glicogênio, também N moléculas de glicose, a celulose. A gente teria exemplos de polímeros naturais e polímeros artificiais, polipropileno, polietileno, nylon, entre outros. Esses átomos, né, esses elementos químicos, esses átomos, eles estão unidos entre si através de ligações químicas. E essas ligações químicas dão certa estabilidade e fazem com que esses átomos estejam relativamente presos. Para essas ligações químicas, inclusive, serem quebradas, né, serem rompidas, é necessário, inclusive, fornecer energia, né, porque elas são estáveis. Então, uma maneira que um átomo se liga a outro é para baixar o seu nível energético, para buscar certa estabilidade, né? E aí eu trago uma foto de uma molécula muito bonita, uma molécula plana, totalmente plana, que é o pentaceno. Essa foto é uma foto feita pelo raio-x, né? E essa molécula, ela contém aí 22 átomos de carbono e 14 átomos de hidrogênio, né? Demonstrando aí que toda a teoria atômica que a gente nós teremos a oportunidade de ver no nosso próximo tópico, está muito próxima, né, do que a gente tem estudado, né? Olha que linda a beleza dessa molécula, né, gente? Muito linda. E ela é bem planinha, ela é como se fosse uma folhinha de papel, de tão plana que ela é. Mano, que é linda. Forma nenhum ângulo. Aqui seria uma outra maneira da gente representar as moléculas, né? Através de estruturas de bola de bilhar, né? Aqui bola palito, onde esse palitinho aqui mostra as ligações. Aqui é só bola de bilhar, a gente não está podendo visualizar a ligação química, mas aqui pela essa conexão aqui você visualizaria. É uma estrutura, né? Existem modelos, você adquire esses kits, né? E aqui é uma molécula da água. Aqui o CO2, pelo modelo bola de bilhar, e aqui bola palito, mostrando as duplas ligações. Aqui o propano, C3H8, todo hidrocarboneto saturado, ele é do tipo CnH2n mais 2. E aqui a molécula de oxigênio. Aqui bola de bilhar, e aqui bola palito. Então, são maneiras de representar as moléculas, né, que a gente tem. A química, a gente fala que a gente tem 3 linguagens, né?
a linguagem escrita, essa linguagem do nível atômico, né, o nível micro, e aí a gente tenta representar aqui as representações gráficas para a gente tentar interpretar isso, né? É isso que nada mais é que a interpretação dessa linguagem micro e a linguagem matemática, né? Qual seria a tradução dessa linguagem matemática? Que é o que a gente vai ver aqui nesse capítulo através da estequiometria. Quando a gente fala de molécula, a gente costuma generalizar, né? Ao usar esse termo molécula, mas a gente tem outras estruturas químicas que não são moléculas, que são agregados de átomo, e a gente generaliza tudo como molécula. Mas a gente tem as estruturas, os agregados de átomos, que são as substâncias iônicas, que não são unidos através de ligações moleculares, né? Que são forças eletrostáticas, atração, que, por exemplo, essa molécula é o famoso sal de cozinha, o cloreto de sódio, aqui representado, que não é nem tipo bola de bilhar, né? O sódio, como é como é que fala? O cátion, ele seria um átomo um pouco maior, né? E o cloreto aqui, um pouco menor. E aqui um cristal, um arranjo cristalino de cloreto de sódio de corpo centrado, né? E a gente sempre, quando tem agregados de átomos, a gente tem sempre uma proporção mínima nesses agregados, né? Sempre a proporção de quanto de cátions e uma relação de cátions e ânions que a gente tem, diferente das moléculas, né? Então, os agregados de átomos, que são como é que fala? As substâncias não moleculares, né? A gente tem uma relação de cátions e ânions, e não moléculas, né? Não fórmulas moleculares. Então, fórmulas químicas que vão expressar as substâncias moleculares, e aí a gente tem aqui uma maneira de expressar, né? Como eu falei, essas maneiras, as fórmulas estruturais, e aqui a expressão tentando representar essas fórmulas da maneira espacial, na maneira micro, como elas se comportariam geometricamente falando, e aqui representando essas fórmulas, traduzindo essas fórmulas, né? H2SO4, que é o ácido sulfúrico, C6H6, que é o benzeno, e o fósforo 4, que é essa molécula muito bonita aqui, que é um tetraedro. Dentre as fórmulas químicas, a gente tem, ela pode ser empírica ou mínima. A gente fala empírica porque essa fórmula mínima, geralmente ela é determinada empiricamente, né? Ela é determinada experimentalmente. E ela tem a relação mínima, a menor relação de átomos, né? O número relativo de átomos em um composto, na razão mais simples. Por exemplo, a fórmula empírica da glicose. A fórmula molecular da glicose é C6H12O6. A fórmula empírica da glicose, ou a sua fórmula mínima, seria a gente achar um divisor mínimo, que seria o 6. Então, a fórmula empírica da glicose, ou sua fórmula mínima, seria CH2O. Há compostos nos quais a sua fórmula mínima é a sua própria fórmula, a sua fórmula propriamente dita. Então, às vezes, coincide a sua fórmula empírica e a mínima coincide com a molecular. Com as substâncias não moleculares, todas as fórmulas, como é uma relação, são fórmulas empíricas, né? Como eu falei, as substâncias não moleculares,
elas estão numa relação de cátions e ânions. Então, todas as fórmulas das substâncias não moleculares são fórmulas empíricas. Só para ilustrar aí um exemplo de uma substância não molecular, e aí eu trago o carbeto de silício, tá? Que é conhecido um composto aí que foi até patenteado, que é o carborundum, um composto comercialmente vendido, como, se eu não me engano, amolador aí de facas, né? É um produto que ele é encontrado na natureza e uma empresa aí explorou, patenteou, se eu não me engano, né? E esse é um composto, e esse aqui, por incrível que pareça, não é, embora seja um composto iônico, não é solúvel em água. Então, nem todo composto iônico também é solúvel em água. Esse é o carbeto de silício, constituído de carbono e silício, que são da mesma família. E o carbono assume o aspecto aí de ânion e o silício de cátion. Fórmulas estruturais, então. Bom, nem sempre a gente vai ter um kit de química à mão. Então, às vezes, né, será necessário desenhar essas fórmulas estruturais no papel. Então, como que a gente demonstraria essas fórmulas estruturais, inclusive se ela é angular, né? Se até representando mesmo os ângulos, né? Bom, aqui com o kit a gente consegue mostrar muito facilmente essas estruturas, né? Aqui a gente está perfeitamente vendo o enxofre, o átomo de enxofre, esses dois oxigênios aqui no mesmo plano que o enxofre, e aqui os oxigênios ligados às hidroxilas, né? As hidroxilas. Agora, olha aqui, o enxofre é da família 16, o oxigênio também, né? São dos calcogênios. Eles possuem 6 elétrons na última camada. Pela regra do octeto, eles precisam fazer 2 ligações para se estabilizar, né? Compartilhar os famosos 2 elétrons, né? O hidrogênio precisa de fazer uma, porque é a única exceção. Compartilhamento quando faz ligação molecular. Então, o hidrogênio se liga a esse oxigênio, tá legal, o hidrogênio ficou estável, esse oxigênio aqui fez uma ligação com esse, está faltando fazer uma outra ligação. Esse oxigênio compartilha um elétron com esse enxofre, esse oxigênio compartilha um elétron com esse enxofre, e esses oxigênios aqui das hidroxilas estão legais, e esse enxofre ficou ótimo, perfeito. Fechou? Teoricamente fecharia. Só que, né, esse átomo de enxofre aqui, ele ainda tem 2 pares de elétrons livres. E esses 2 átomos de oxigênio, eles não têm, eles estão precisando, né, fazer ligações. E aí, vocês aprenderam lá no ensino médio a famosa ligação dativa, né, com aquela setinha. Esses elétrons livres aqui do enxofre, eles são de uma maneira compartilhada, formando essas duplas ligações aqui, que não existe aquela setinha que vocês aprenderam foi apenas para ilustrar, né? E essas ligações dativas aqui seriam essas ligações aqui, duplas ligações com o oxigênio. E essa é a molécula de ácido sulfúrico, uma molécula, portanto, né, uma substância molecular. E ela é assim, essa molécula bonita, toda angular, né, toda geométrica, né, formando aí essa beleza. E é assim que ela seria representada. Notem que essa setinha aqui, assim, representaria
essa hidroxila, quando eu coloco aqui, ela entrando aqui no slide. E essa hidroxila aqui pontilhada, né? Ela estaria saindo lá atrás, vindo lá por trás. Então, essa estaria entrando e essa aí saindo. Essa substância aqui, essa molécula aqui, seria a molécula do metano, aqui no modo bola e aqui no palito, né? Bola-palito. Então, um tetraedro, o carbono aqui no meio. Esse carbono com esse hidrogênio aqui, ó, eles estariam no mesmo plano, igual aqui, ó. Estão no mesmo plano. E aqui estão formando, esse aqui está entrando e aquele está saindo lá atrás. Tá? Esse aqui está entrando e esse aqui saindo lá atrás. Então, seria essa molécula aqui representada. Bom, massa atômica e outros tipos de massa, né? Massa atômica e massa de fórmula, né? A massa dos átomos, a massa do átomo de oxigênio em gramas corresponde a 2,7 vezes 10 a menos 23 gramas. Né? Mas como que foi determinado isso? Qual balança? Existe uma balança que determina isso? Né? Não tem uma balança que determina com esse grau de precisão, né? Isso não foi tão simples assim, foi uma série de experimentos que só foram possíveis, né, no século XX, tá? No início do século XX, que nós vamos comentar no nosso próximo tópico. A primeira unidade, primeira medida que foi dada para determinar a massa das partículas, né, subatômicas foi a unidade de massa atômica, o Dalton, que também é denominado Dalton, que é chamado de 1U, né? Esse 1U corresponde a 1/12 da massa do carbono 12, que possui 6 prótons e 6 nêutrons. Esse carbono 12 é o isótopo mais abundante que existe, né, na natureza. E o carbono 12 é um elemento também muito abundante, né? Que se liga bastante, e ele, desde 57, aí o PAC estabeleceu que o carbono 12 seria o elemento escolhido para relacionar o 1U, a massa, né, do 1U com a massa do carbono. Foi estabelecido. Vamos também lembrar, vocês já viram isso do ensino médio, logicamente, a gente só está aqui recordando, né, que a massa molecular é a soma das massas de todos os átomos presentes na molécula. Então, a massa molecular da água, lá na tabela periódica, está falando que a massa do hidrogênio é 1,01 para 3 números significativos. A gente pode adotar, até para simplificar aqui, o valor de 1 para a massa do hidrogênio, porque a gente vai estar sempre somando, só para facilitar os números depois da vírgula, né? Quando a gente soma, e para adotar aquelas medidas de soma, aquelas medidas de precisão, então a gente pode considerar 1. Então, 2 vezes 1 vai dar 2, 16 vezes 1, porque lá vai dar 15,99, com 3 números significativos, 16. E a gente vai descobrir que a massa de uma molécula de água é 18 Daltons, ou 18U, ou 18 unidades de massa atômica. Enfim, 18U é a massa em unidade de massa atômica de uma molécula de água. E as massas de fórmula seriam as massas das substâncias iônicas, que significa a soma das massas dos átomos que representam em qualquer fórmula, geralmente empírica, né? Bom, vamos introduzir então agora um outro, né, o conceito do mol. Como
que a gente faria, então, para determinar a massa de substâncias tão pequenas quanto os átomos, né? Por exemplo, eu quero determinar a massa de um palito. Eu não tenho como determinar, a minha balança não, eu tenho uma balança que ela tem uma relativa precisão, mas eu não consigo determinar a massa de um palito lá do palitinho Gina, por exemplo. Eu não consigo, ela não é tão precisa assim. Mas eu comprei uma balancinha de certa precisão lá comprei no Mercado Livre. E na caixinha lá fala que aquela caixinha está falando que lá tem 200 palitos. O que eu faço? Eu abro a caixinha e jogo aqueles 200 palitinhos na minha balancinha de precisão e calculo a massa daqueles 200 palitos. Divido aquela massa por 1 e descubro a massa de um palito, né? E é assim que a gente faz para determinar a massa de algo muito pequeno. A gente determina a massa de pacotes. Foi assim a solução que os cientistas tentaram achar para descobrir a massa de substâncias muito pequenas como os átomos. Foi essa a solução encontrada. Então, eles queriam, desde o início, relacionar um pacote de substâncias, né, para eles conseguirem determinar essas massas pequenas, essas substâncias. Mas essas massas tinham que ser o mesmo pacote, né, para eles estarem relacionando. E aí eles chamaram esse pacote, entre aspas, né, da dúzia química, o mol. Gente, essa palavra mol, ela vem, lógico, do latim, que é uma língua muito utilizada cientificamente, e ela significa pacote mesmo, né? E eu lembro, assim, da minha avó, fala assim, vai lá na quitanda e compra um mole de couve, né? Porque isso aí mesmo, porção, tá? É um termo até mesmo antigo, utilizado até mesmo no português, se a gente for pensar. Então, esse mole, esse mol, e o plural de mol é moles, né? Hoje em dia que os nossos livros didáticos que passaram a não usar mais o plural de mol como moles, mas o plural de mol no passado era como moles. E eu lembro da minha avó pedindo para a gente comprar um mol de couve, um mole de couve. Minha mãe, né, usava muito essa expressão, porque mol significa porção. Enfim. Então, é pacote mesmo, mol, esse o significado do termo. Bom, mas unidade de massa atômica, voltando ao nosso raciocínio, isso não significa nada, né? Isso não significa nada para o nosso imaginário, porque a unidade de medida que a gente quer trabalhar é o grama, né? A gente quer pesar em gramas, o nosso raciocínio, o nosso mundo real, né? Quer relacionar as medidas em grama. Então, a gente precisava também de um pacote que relacionasse a unidade de massa atômica com o grama. E era isso que a gente precisava também. Então, lá na tabela de massa atômica, a gente tem que o oxigênio é 16U. Mas por que 16U? Porque, né, foi verificado que o próton é um U, porque o hidrogênio, né, o hidrogênio só tem um próton. Então, chamou o hidrogênio, aquele um próton, de uma unidade de massa atômica. O oxigênio tem 6 prótons e 6 nêutrons, 16U. 8 prótons e 8 nêutrons, perdão, 16U.
o elétron tem massa desprezível, então vamos desprezar a massa do elétron. Enfim, mais ou menos isso daí, né? Porque essas massas não são tão precisas assim. O do carbono, sim, que é 12U, exatamente. Porque é 6 prótons e 6 nêutrons. E aí concluiu, tá? Que o número de Avogadro era 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Chegou-se na constante de Avogadro, tá? Chegou-se na dúzia química, nesse número mol. Ou seja, que 6,02 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio possui 16 gramas. Então, se a unidade de massa atômica do oxigênio é 16U, 6,02 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio tem a massa igual a 16 gramas. O mol, eu ainda vou continuar a explicar isso para vocês. Só estou explicando o que é que isso foi determinado, tá, gente? Como que chegou nisso, eu vou explicar para vocês. E nós vamos entender isso muito melhor nos experimentos futuros, no próximo capítulo. Mas eu vou explicar para vocês aqui ainda de uma maneira mais, tentar traduzir melhor para vocês ainda. Só entender que o mol é adotado pelo sistema internacional, portanto, um átomo de oxigênio tem 16U, um átomo de carbono tem 12U, e um átomo de alumínio tem 27U. Portanto, um mol de átomos de oxigênio tem a massa igual a 16 gramas. Um mol de átomos de carbono tem a massa igual a 12 gramas. Um mol de átomos de alumínio tem a massa igual a 27 gramas. Então, um mol de átomos corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Um mol é um valor, então, fixo, né? É um número. Da mesma maneira que uma dúzia é 12, um mol é uma constante, é um número. E hoje a IUPAC nos permite que a gente utilize esse número como uma constante, tá? Ela nem mais define como um 12, um U é um 12avos do carbono 12. Ela fala, gente, ensina que o mol é 6,02 vezes 10 a 23. É uma constante e pronto, né? É só importante a gente definir a origem disso. Então, um mol de moléculas tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Um mol de fórmula unitária, 6,02 vezes 10 a 23 fórmulas unitárias. Esse número é tão grande, gente. Ele é tão grande que a quantidade de grãos de areia que há no nosso planeta Terra não atinge esse número, tá? Não atinge esse número, de tão grande que ele é. Lembrando que um grão de areia, né, é formado de muitos átomos de silício, né? Bom, quero dizer para vocês que esse número é chamado de constante de Avogadro. Constante de Avogadro. E Avogadro, ele não determinou essa constante, porque Avogadro, ele viveu, né, no século XVIII, nasceu no século XVIII e morreu no século XIX. Ele foi o primeiro cientista a conceber uma ideia de que uma amostra de um elemento com massa em gramas, numericamente igual à sua massa atômica, apresenta sempre o mesmo número de átomos. Embora ele não conseguiu determinar o valor de M, somente ao longo do século XX, com vários experimentos, é que esse número foi alcançado, né? E bastante engenhosos, por sinal, né? Com a descoberta da eletricidade, etc.,
As ciências tiveram que avançar bastante, mas quando esse número foi encontrado, deram uma justa homenagem a Avogadro e a sua teoria, tá? Então, esse número foi definido como constante de Avogadro. Bom, só para poder tentar ilustrar, porque como eu falei, um U é um 12avos da massa do carbono 12. Mas eu vou tentar ilustrar aqui com a massa do próton, que a gente vai chegar a um valor muito semelhante a 6,02 vezes 10 a 23. A massa de um próton é 1,007277 U em unidade de massa atômica. E a massa de um próton, que foi determinada, o valor seu, com vários experimentos, no século XX, em grama, corresponde a 1,67, 26, 23 vezes 10 a menos 24 gramas. Então, um átomo de hidrogênio tem 1,01 U, 1,01 corresponde a 1,67 vezes 10 a menos 24 gramas, colocando com 3 números significativos, né? 1 mol de hidrogênio, 1,01 gramas dividido por 1,67 vezes 10 a menos 24, que vai dar próximo a 6,02 vezes 10 a 23. Se eu não me engano, vai dar 6,03, algo assim. Façam essa conta, tá? Eu coloquei ali semelhante, para vocês verificarem quanto que dá. Não vai dar exatamente o número de Avogadro, mas ele não é feito com base na massa do próton e muito menos com o átomo de hidrogênio, tá? Como eu falei, ele é calculado em cima do carbono 12. É só para ilustrar. O importante é vocês nunca esquecerem essa relação, que 1 U corresponde a 1 grama por mol. Foi uma maneira de relacionar a unidade de massa atômica, esse valor de mol, nada mais é essa dúzia química, entre aspas, foi uma maneira de relacionar a unidade de massa atômica com o grama, né? Que é a unidade de medida que a gente tem no SI, no Sistema Internacional. Então, 1 U corresponde a 1 grama por mol. Ou seja, 1 grama é igual a 1 U vezes mol. E lembrar sempre que 1 mol corresponde a 6,02 vezes 10 a 23. Se vocês tiverem sempre isso em mente, isso não terá erro. E também entender lá, eu vou lá olhar qual é a massa atômica, por exemplo, do sódio. Aí eu vou lá, tá lá, 23U. Ah, sódio 23U. Muito bem. Então, eu sei que um átomo de sódio tem a massa atômica igual a 23. Então, a massa de 1 mol de átomos de sódio é igual a 23 gramas. Então, a massa molar do sódio é 23 gramas por mol. Sempre tem isso em mente. Bom, agora vamos para o nosso próximo tema, que é estequiometria. O que significa estequiometria? Estequiometria é um nome derivado do grego, da palavra grega, onde stekon, elemento, e metron, medida. Então, nada mais é que a medida do elemento. Então, estequiometria, a gente vai determinar aqui, estudar a parte das fórmulas químicas em estequiometria. Nós vamos estudar a parte das reações químicas, a parte quantitativa das reações químicas, a parte de soluções, né? Da composição, das misturas químicas, tudo aquilo que a gente começou a falar
lá no primeiro tópico, naquela introdução, agora nós vamos ver a parte quantitativa, a parte analítica dentro da estequiometria. Então, eu estudo da relação entre a fórmula de um composto e a proporção de seus elementos constituintes. A estequiometria ela pode ter, inclusive, um caráter até qualitativo, tá? Mas a importância mesmo da estequiometria é a parte quantitativa. Então, ela vai estudar as fórmulas químicas e várias análises, né, podem ser feitas no estudo da estequiometria. Um dos estudos é a análise elementar, na qual a gente determina a composição percentual, né, das fórmulas químicas. E isso te dá, então, a proporção em massa de cada um dos componentes que atuam, né, na fórmula química, tanto na fórmula molecular quanto nas fórmulas unitárias. Através da estequiometria, a gente conhece fórmula empírica do composto e com um pouquinho mais de informação, a gente consegue chegar até a própria massa molecular. Uma outra coisa importante no estudo da estequiometria são a parte de equações químicas, que a gente tem por base o que a gente já estudou lá no primeiro tópico, as leis ponderais, na qual a gente pode, através de balanceamento, fazer, inferir e fazer cálculos, né, de rendimento, de reação, de cálculos de reagentes em excesso, cálculos de produção, de inferir na produtividade, de quanto que a gente vai precisar de reagente para obter determinado produto, qual vai ser o determinado rendimento, qual vai ser o grau de pureza de determinado reagente. Então, é através da estequiometria que a gente vai estudar isso daí. Também, certas análises, como dentro de soluções, análise de neutralização, análises químicas de neutralização, que são muito utilizadas, né, analiticamente, né, para determinação de analitos. Então, é um grande instrumento de análise, as análises de neutralização. Então, para os cálculos estequiométricos, uma das bases a gente precisa aí de fazer o balanceamento das reações. Uma tática muito simples é o balanceamento por tentativas e erros, né? Onde a gente tem que fazer o balanceamento dos coeficientes estequiométricos dos reagentes e dos coeficientes estequiométricos dos produtos, sempre ficando atento, né, como é que se diz, além da conservação da massa, né, e sempre entender que a gente pode mexer no coeficiente estequiométrico e jamais no índice das fórmulas químicas, né? Aqui ninguém é alquimista. Uma outra ferramenta muito importante, uma outra análise muito importante é a análise de combustão, na qual, desta maneira, a gente passa a entender a composição química percentual das substâncias presentes. A análise de combustão, inclusive, atualmente são feitas essas análises de combustão, que você obtém a análise elementar, né?
a fórmula percentual hoje em dia é feita em equipamentos todos automatizados e te dão teor de carbono, hidrogênio, nitrogênio, enxofre, oxigênio nas amostras, mas antigamente isso era feito em equipamentos bem com graus bem de complexidade e muito difíceis de serem empreendidos, né? E que no máximo se conseguia determinar o teor de carbono e de hidrogênio, e enfim. Essa análise de combustão é uma ferramenta muito importante, muito utilizada na análise química. Então, dados para determinar a fórmula empírica de um composto e a fórmula percentual. O composto ele é queimado e as quantidades de produtos da reação de combustão são medidas, né? Se você também tem a análise, a fórmula empírica, você chega na fórmula percentual. Então, antigamente era uma maneira, era muito rudimentar o processo, tá? E esse processo aí é só para calcular, então, o teor de carbono e de hidrogênio. Então, essa substância, ela só é constituída, essa amostra aqui, olha, só é constituída de carbono e de hidrogênio. Vejam bem que o oxigênio está aqui em excesso, né? Então, ele é o comburente e ele vai estar aqui em excesso. O sistema, então, ele é aberto. Aqui possui o que a gente vai chamar de, esses conectores aqui, o que a gente vai chamar de armadilhas, que são porosas. E aqui nós temos o cloreto de cálcio, que absorve água, mas ele é poroso para o oxigênio e para o CO2. E aqui nós vamos ter o hidróxido de potássio, que vai absorver o CO2, entretanto, ele será poroso para o O2. Então, esse material vai entrar em combustão, essa amostra, constituída de carbono, é um hidrocarboneto, constituído de carbono e hidrogênio, ela vai queimar em oxigênio. Na medida que o CO2 e a água vão sendo formados, a água vai sendo retida aqui. E aqui vai passando o CO2 e o oxigênio vai continuando entrando, né? Circulando. O CO2 vai ficando retido aqui até que essa amostra termine a sua combustão e só fiquem aqui resíduos mesmo, né? As cinzas. E aí termina o processo. Inicialmente, aí esses conectores eles são desconectados e conhecendo-se inicialmente a massa que se tinha inicialmente de cloreto de cálcio e de hidróxido de potássio, por diferença de massa, vai saber qual foi o teor de água produzido e qual o teor de CO2 produzido. Sabendo-se o teor de água produzido, vai-se inferir que todo hidrogênio oriundo daqui, da água, veio desse hidrocarboneto aqui. Todo o CO2 retido aqui, o hidróxido de potássio, veio dessa amostra aqui, desse hidrocarboneto. E dessa maneira, você calcula qual é a composição de carbono e de hidrogênio nessa amostra inicialmente. Então, como eu falei, atualmente tem equipamentos mais sofisticados, ali um equipamento muito rudimentar, né? E equipamentos que estão ligados a softwares e que já determinam o teor de carbono, hidrogênio, nitrogênio e enxofre. Bom, na estequiometria, como eu falei, a gente estuda ainda problemas com reagentes limitantes. A gente teve a oportunidade de ver exercício assim no tópico passado. Mas lembrar que uma das leis ponderais, né, que foi a lei de Proust,
além das proporções definidas, né? Que a água, por exemplo, a gente precisa de 2 mols de moléculas de hidrogênio para 1 mol de molécula de oxigênio para produzir 2 mols de moléculas de água. Essa é a proporção definida, né? 2 para 1 para 2. Então, essa é uma proporção definida, né? Então, ela tem que ser respeitada. Eu não tenho meia molécula de O2. Eu não encontro o O2 também de maneira isolada. Eu só encontro a molécula de oxigênio ligada, né? Então, se eu for produzir também uma molécula, eu não consigo produzir numa reação se eu for trabalhar com molécula, né? Aqui nós estamos falando com mol de molécula, é uma quantidade muito grande, né? Mas se eu for trabalhar com molécula, por exemplo, eu não consigo produzir menos que 2 moléculas de água. Se eu estiver trabalhando a nível molecular, eu preciso de 2 moléculas de água com 1 molécula de oxigênio para produzir 2 moléculas de água. Essa é a proporção definida. Então, resumindo o que a gente falou, nós falamos de massa molecular, nós falamos de massa atômica de um elemento. Lembrar que a massa atômica do elemento, que está lá na tabela periódica, ela tem base na massa, o somatório. Por isso que ela está quebrada às vezes. Por que ela não é constante? Porque ela é a massa ponderada das massas de todos os isótopos daquele elemento. Por exemplo, o neônio. Nós temos o neônio 20, o neônio 21 e o neônio 22. A massa atômica do neônio 20 é 21. Do neônio 21 é 21U, do neônio 22 é 22U. E olha a sua composição. Então, eu calculo assim, olha, 20 vezes 90,92, 21 vezes 0,26, perdão, 22 vezes 8,82. E divido por 100. Vai dar exatamente o valor que está na tabela periódica. Ok? Se eu não me engano, vai dar 21,18. Não, vai dar 20,18. Isso, 20,18. O número de Avogadro, que é 6,02. Aqui com 4 números significativos. 1, 2, 3, 4 números significativos. E aqui com 3, que é o que a gente usa lá no ensino médio, quando não pode usar calculadora, eles usam 6, né? Mas a gente usa calculadora aqui na engenharia e a gente utiliza esse 3, a nossa precisão é maior, a gente utiliza 3 números significativos. Então, olha lá, o mercúrio, você vai lá na tabela periódica e tem que a massa atômica do mercúrio é 201U. Então, 1 mol de átomos de mercúrio, 201 gramas. Você tem que a sacarose, que é o açúcar da cana que a gente está acostumado a utilizar no nosso país, é o açúcar da cana, né? Uma molécula de sacarose tem a massa igual a 342U. Então, a massa molar da sacarose é 342 gramas por mol. E a molécula da água é H2O, uma molécula de água é 18U, 1 mol de moléculas de água, 18 gramas. Então, a massa molar da água, 18 gramas por mol. E os tipos de fórmula percentual em porcentagem, fórmula mínima ou empírica e fórmula molecular. Bom, análise elementar e de combustão. Ácido oxálico é um composto moderadamente tóxico encontrado em ruibarbo e outras plantas. Qual é a análise elementar do ácido oxálico?
Então, aqui nós temos as massas atômicas de todos os elementos que constituem o ruibarbo: hidrogênio, carbono e oxigênio, 1U, 12U e 16U. A massa molecular deu 90U, a massa molar somada deu 90 gramas por mol. Eu vou correr um pouquinho, porque eu fiz esse exercício com vocês em sala de aula, né? Então, eu não vou detalhar muito aqui. Eu vou detalhar o exemplo 2. Então, 90 deu 100 gramas, dá 100%. 2, eu já estou desprezando o 2,02, x. Então, dá 2,22%. A gente vai fazer isso para cada um dos componentes, lá o carbono, 26,7%. O mesmo vai acontecer para o oxigênio e a gente vai concluir que a fórmula percentual ou a análise elementar do componente lá do ruibarbo, que é o ácido oxálico, vai ser H 2,22%, C 26,7% e O 71,1%. Então, agora vamos para o exemplo 2. Xileno é uma substância composta somente de carbono e hidrogênio. Uma amostra de xileno foi queimada em excesso de oxigênio e este produziu somente como produtos 33,4 gramas de CO2 e 8,55 gramas de água. Determine a análise elementar, então, no caso, a composição percentual em massa, e B, a fórmula empírica do xileno. Esse exercício eu vou resolver de trás para frente. Poderia também começar a resolver pela letra A, mas eu gosto de começar pela fórmula empírica, porque eu penso que é mais simples, tá? Então, primeiro, vamos montar a suposta equação química, embora eu não conheça a fórmula do xileno. O exercício diz, né, as informações nos mostram que ele é um hidrocarboneto. Ele é constituído de carbono e de hidrogênio. Não sei o índice de carbono contido, vou chamar de X. Não sei o índice de hidrogênio contido, vou chamar de Y. Ele está em combustão, ou seja, o oxigênio é o seu comburente, está em excesso, no caso, então a combustão está sendo completa, é uma reação também de oxidação, lógico, né? Toda combustão é uma oxidação. Então, está tendo como único produto, como únicos produtos, o CO2 e a água. Ok. Ora, a gente já sabe calcular a massa molecular das substâncias e as massas molares. Eu vou passar essa etapa. Então, a gente já sabe que a massa molar do CO2 é 44,0 gramas por mol, bem como a massa molar da água, 18 gramas por mol, né? Só pegar e multiplicar 12, que é a massa do carbono, mais 16 vezes 2, que é do oxigênio, e calcula do CO2. E da água, 2, que é do hidrogênio, soma com 16 do oxigênio. Enfim, então nós vamos pular essa etapa aí. Vamos agora montar a regra de 3. Olha, gente, o raciocínio é o seguinte. Se em uma molécula de CO2 eu tenho um átomo de CO2, em 1 mol de moléculas de CO2, eu tenho 1 mol de átomos de CO2. Então, em 44 gramas de CO2, eu tenho 1 mol de átomos de CO2. Eu tenho 1 mol de moléculas de CO2,
Mas também tenho 1 mol de átomos de CO2, né? Em 44 gramas de CO2. Então, o exercício fala que foram produzidos 33,4 gramas de CO2. Então, quantos mols de carbono foram proibidos ou foram produzidos, né? Então, o que eu estou dizendo? Que em 44 gramas de CO2 há 1 mol de moléculas de CO2, como também há 1 mol de átomos de carbono. Eu quero saber quantos mols de átomos de carbono há em 33,4 gramas de CO2. E é essa a regra de 3 que eu vou fazer. Olha lá, 44 gramas de CO2 tem 1 mol de átomos de carbono. Em 33,4 gramas de CO2, X mols de átomos de carbono. Então, eu descubro que o número de mols de carbono lá produzidos seria 0,759 mols. O mesmo raciocínio eu vou usar aqui para a molécula de água. Entretanto, na molécula de água, a gente percebe que para cada mol de moléculas de água, né, por exemplo, em 18 gramas eu tenho 1 mol de moléculas de água, mas eu tenho 2 mols de átomos de hidrogênio em 18 gramas, né? Então, é isso que eu vou tirar. Quantos mols de átomos de hidrogênio eu terei em 8,55 gramas de água? Olha, em 18 gramas de água, eu tenho 2 mols de átomos de hidrogênio. Em 8,55 gramas de água, eu vou ter X mols de átomos de hidrogênio. Eu poderia até colocar o Yzinho aqui, como eu coloquei Y, né? Deveria ter usado a simbologia Y aqui. Mas, na realidade, a gente quer descobrir o número de mols, a quantidade de matéria, né, de hidrogênios que a gente vai ter. E aí, eu descubro que eu produzi nessa combustão aqui 0,759 mols de átomos de carbono e 0,950 mols de átomos de hidrogênio. Agora, eu preciso de uma relação de átomos de hidrogênio para átomos de mols de carbono. O que eu vou fazer? Eu vou dividir um pelo outro. E vou dividir pela menor quantidade. A menor quantidade é essa daqui. Então, vou dividir um pelo outro, né? Vai dar 1, lógico. E esse aqui por esse vai dar 1,25. Eu vou ter que tornar essa relação com menores números inteiros possíveis. Ora, se eu multiplicar isso aqui por 4, eu alcanço 5. Então, 5, e ali eu multiplico por 4. Então, eu chego que a fórmula mínima, né, do chileno seria C4H5. Cheguei na letra B. Cheguei na fórmula empírica, através da análise elementar de combustão. C4H5. Tá vendo? É assim que eram feitas as análises de combustão. Através da combustão dessa molécula e da obtenção do CO2 e da água. Essa era a maneira empírica. Agora, vamos calcular a porcentagem de um para o outro, de carbono e de hidrogênio. Aí fica fácil. Vamos calcular a massa total que eu teria se eu tivesse 100 gramas dessa substância, né? E se eu somar essa massa, chamar isso de 100%, então C4 mais 5, né? 4 vezes 12, 48 mais 5, 53. Daria 53 gramas por mol, não coloquei ali. 53 igual a 100%. 48 seria a massa molar
só ligado à massa do carbono, que vai dar 90,6. 100 menos 90,6 vai ser a massa, a porcentagem relacionada ao hidrogênio. Então, essa seria a letra A, tá? A análise elementar, ou seja, a composição percentual da substância aí que a gente gostaria de saber do chileno. Então, a letra A e a letra B respondida. E então, gente, até a nossa próxima videoaula, né? O que tem começo tem fim, isso vai passar, né? E espero que vocês tenham gostado. Enfim, é isso.